Bom dia, minha comunidade. Bem-vindos e bem-vindas à Janela da Alma Cartomancia nessa manhã de sexta-feira, dia 20 de março de 2026. Eu sou a Mira Doca, falo para vocês daqui de São Paulo, capital, e a nossa carta do dia ao vivo de hoje está começando. Sejam bem-vindos. Entraram Sabrina, Vivi e Angélica. Bom dia, queridas. Muito bem, chegamos à sexta-feira. Hoje nós temos dois movimentos significativos no céu. Um é o Ano Novo Astrológico, quando o Sol vai entrar no grau 0 de Áries. Isso vai acontecer daqui a pouquinho às 11 e poucos. E também temos hoje o fim da retrogradação do Mercúrio, quando ele para, então, né, de aparentemente andar para trás, ele estaciona e começa de novo a andar para frente, né, entre aspas, porque é sempre um movimento aparente. E isso acontece, eu não sei a hora exata, mas é algumas horas depois do Sol, né? O Mercúrio segue em Peixes, agora ele vai refazer o caminho, né? Ele voltou, agora ele vai andar, né? E ele tá no comecinho dos graus iniciais de Peixes, né? O Mercúrio. E o Sol no 0 de Áries, a Vênus tá em Áries também, tem um monte de planeta em Áries. Saturno tá em Áries, Netuno tá em Áries. Então, com essa entrada do Sol, se não me engano, ficarão 6 ou 7, talvez 6 por enquanto, depois o Mercúrio chega lá também e seria o 7º em Áries. Então é aquela coisa assim, hoje vai começar o ano astrológico, mas porém, contudo, todavia, a nossa sensação é um começo, mas não é um começo, porque essa energia do final, porque ainda tem algumas coisas em Peixes, né? Conclusivas, a alunação é de Peixes, né? Então começa, mas é um começo meio estranho, meio diferente do que a gente está habituado, de como nós estamos habituados a viver os começos, né? Porque é um começo, sim, então tem sim início de algumas coisas e tal, mas ainda tem uma energia de cansaço da finalização, tem uma energia ainda de limpeza, de purificação, de depuração, né, que transforma esse momento, trazendo essa coisa um pouco estranha, um pouco ambígua e tal, né, bem instável, né. Mas vamos lá, então, descobrir qual será o nosso baralho de hoje, né? Então, vamos pedir ao universo que, na sua perfeita sabedoria e bondade, nos mostre o baralho que pode melhor traduzir as energias e tendências dessa nossa sexta-feira, dia 20 de março de 2026, nos trazendo as orientações para bem viver o nosso dia, com amor, saúde, presença e paz. Vamos ver. A Dama de Paus. E o baralho aqui é o Copag 139 com as palavras de caminho. É um Copag. O Copag 139 é esse mesmo baralho aqui do baralho de baralhos. É um também dos modelos da Copag, dos melhores, eu diria. O que eu mais gosto é o 310. Eu não sei, na verdade, eles ficam empatados para mim, o 139 e o 310.
porque eles têm ótimo deslize. Ó, esse aqui, mas o 310 ainda é um pouquinho mais resistente a envergar, porque ele tem o linho B9 na composição, né? Então, assim, ele acaba sendo um pouquinho mais durável, demora um pouco mais para perder o deslize, né? Esse aqui, 139, com palavras de caminho, é o baralho o primeiro baralho que eu tive, né, baralho comum, quando eu estudei cartomancia tradicional com a minha professora Jade, e aprendi esse baralho, esse braço, né, da cartomancia. O método da Jade envolvia isso, da gente escrever as palavras, né, nas cartas, pra gente ir com o tempo memorizando, tal, assimilando e tal, né? E depois a gente largasse, né, a necessidade de tê-las escritas ali, tá? Então, é isso. E, bom, essa foi a carta de ontem, no Copag 310, e agora de hoje vem nesse, que é o 139. Esse 139, eu até tenho a caixa dele aqui, ó, Copag 139. Ele sempre tem a versão vermelha e a azul, né? Sempre a Copag faz. O 310 também tem. Tem sempre o vermelho e o azul, né? São baralhos comuns, né? Com as numeradas de Ás a 10 e as cartas da corte, valete, dama e rei, né? Ele tem também coringa, mas eu acho que eu nesse aqui não incluí o coringa, né? Porque nessa época a Jade não trabalhava os coringas, né? Então eu nem... Olha a Lene Blue, bom dia! Bem-vinda! Mas às vezes tem alguns coringas desses baralhos da Copag que não são muito bonitos, né? Então aí eu nem coloco. Às vezes eu coloco, às vezes não. Nesse aqui, por exemplo, como eu não vou deixar um coringa desse, né? Que aí é o louco, tal, né? Diferente, né? Olha a Crica, bom dia, bem-vinda. Então tem alguns que eu deixo e outros que não. Mas vamos lá. Pedir ao universo que na sua perfeita sabedoria e bondade nos mostre a carta desse baralho, que melhor traduz as energias e tendências dessa nossa sexta-feira, 20 de março de 2026, nos trazendo as intuições, as palavras de caminho, de compreensão da carta e a sabedoria de aproveitar esses conhecimentos em benefício da vida, dentro e fora de nós, com amor, saúde, presença e paz. Vamos lá, cortar. Eu não sei, eu acho que eu não vou conseguir abrir legal. Ele tá envergado e grudento. Então eu vou por aqui mesmo. Bem melhor. Duas. O que tá escrito aqui, ó? Mulher clara, idealista, artista, filha. É clara porque na cartomancia que eu aprendi com a Jade, que é uma cartomancia hereditária que vem através da ancestralidade da Jade, a sua avó, a sua mãe, a sua avó, a sua bisavó, italianas, né? Então elas colocam atributos físicos nas figuras, né?
Então, essa dama de copas é geralmente uma mulher de pele clara, tá? E aí, o que acontece? Ficou essa e a outra. As duas são Copag, só que a de ontem é maior, essa daqui é menor, ó, né? Por dentro, a carta é um pouco menor também, né? O desenho é o mesmo, mas muda só um pouquinho o tom. Esse aqui é um azul, por exemplo, ó. Esse aqui é um azul bem índigo. Aqui já fica parecendo um esverdeado, né? Muda só um pouco a intensidade da cor, o tamanho delas, né? E aqui as palavras. Mulher clara, idealista, artista, filha, porque em geral a gente, nessa cartomancia aqui, a mãe é a dama de ouros e a filha é a dama de copas, né? Quando pensa mãe e filha, né? Mas entender, claro, eu aí, então, o que acontece? Essa coisa de filha, às vezes pode ser também a mãe, tá? Essa palavra filha é mais num sentido, então ela vem ainda menor, essa vem grande, ó, como se fosse mãe e filha, tá? Aqui. Tem mais a ver, gente, com um arquétipo da virgem, da donzela, enquanto a de ouros tem o arquétipo da mãe, né? E a de, por exemplo, a de espadas, né, teria o arquétipo da avó, certo? E a de paus, ela estaria entre a mãe e a filha. Ela é mais uma tia. A de paus, tá? Ela pode, mas todas elas podem estar representando a mãe ou a filha, entende, gente? Ainda talvez até homens, né? Mas é porque essa cartomancia aqui é tradicional, antiga, popular, né? Para mim, como cartomante hoje em dia, eu abro bastante, né? Porque eu acho que a cartomancia precisa acompanhar o tempo, né? Da gente. Ó, Isabel, bom dia, bem-vinda. E a Carmen, Caminhos de Luz, bom dia, bem-vinda. E a própria experiência foi me mostrando que é mais amplo, né? Então, eu não costumo trazer, por exemplo, atributos físicos, eu nem trago, porque relativiza muito, né? E essas categorias de mãe, filha, avó, às vezes eu coloco, às vezes não. Ontem eu nem falei de filha sobre ela, né? Então, aqui, gente, a gente tem dupla energia da dama de copas, né? A gente tem uma força de proteção, de amizade, né? A coisa espiritual, a coisa da compreensão, a coisa do acolhimento, né? De ontem para hoje, talvez melhore no sentido de a questão da sensibilidade. Hoje, talvez se torne um pouco mais, um pouco menos a flor da pele, que isso já era esperado, né? Mas aqui, como aparecem duas, né? São amigas, entende? Ou pessoas que a gente encontra no caminho. Claro que mais provável mulheres, mas podem ser homens também, tá? Que trazem esse aspecto afetuoso, amoroso, sensível, né? Artístico, espiritual, que isso também tá dentro da Dama de Copas, né? E que entram em contato com a gente de alguma maneira, tá? Óbvio que também pode estar sinalizando, marcando a proteção, a espiritualidade, a ancestralidade, a presença dessas forças, né? Dessas energias de... olha aí, peraí. Deixa eu ver. Chegou a Isabel, chegou a Thaís, chegou a Marlu, bom dia, bem-vindas, e chegou o Arthur, meu irmão. Bom dia, Arthur, bem-vindo. Falei, pode ser homem também. Duas damas de copo. Meu irmão, canceriano, ascendente em peixes, traz muito da compreensão, da sensibilidade. É um artista, né? Traz muito da sensibilidade da dama de copas, né? Então, aqui são
simplesmente as duas, né? Uma repetição, ou seja, há para nós neste momento a necessidade, não é? De continuar nutrindo, tá? Esse aspecto afetivo e emocional nosso, cuidando da nossa emocionalidade, cuidando, né, desse processo intenso, da nossa sensibilidade. Eu não sei como a semana tá fluindo por aí, por aqui, super sensível, emocionalmente falando, os altos e baixos da onda, né, momentos mais alegres, assim, epifânicos, espirituais, e momentos mais baixos, mais melancólicos, difíceis, né? Então, aumenta muito a necessidade da gente ter com a gente mesma, em primeiro lugar, toda essa sensibilidade, né? Aí a Thaís falando, eu tava querendo fugir disso e torcendo para a energia mudar. Olha, Thaís, é normal demais, tá? Todos nós somos condicionados profundamente a fugir das baixas da onda emocional. O ser humano, ele até hoje tem muita dificuldade de lidar com isso. É difícil para todos nós. É difícil, é desafiador que a gente abrace estes momentos, né? Que a gente entenda que não vai chegar um momento onde tudo vai ficar só numa linha reta. Isso não vai acontecer. Nós somos seres de natureza emocional. A onda emocional, por menos emocionais que sejamos nos nossos desenhos pessoais, a onda emocional é uma frequência que está no planeta e neste momento ela está definida pelos trânsitos. Aí tô trazendo alguma coisa aqui de desenho humano, né? E é a coisa mais importante a ser, nesse momento, trabalhada por nós, sabe? Nesse sentido de abraçarmos a sua natureza oscilatória, alta e baixa, né? Que cria distorção. Então não tivemos exatamente essa carta aqui do Osho, da esquizofrenia, essa reação desesperada da mente que quer fugir, que quer antecipar, né? Porque é difícil pra gente, é difícil para a nossa mente lidar com essa realidade, né? A gente sempre fica achando que quando ela baixa e vem os sentimentos difíceis, o medo, o nervosismo, o desespero, a dor, né? Tudo isso é parte deste movimento, né? Quando tá lá em cima, na euforia, na esperança, no sonho, na alegria, na paixão, a gente adora, né? Mas quando tá aqui embaixo, a gente acha que precisa resolver, que isso é um problema, que tal, não sei o quê. E é nessa hora, precisamente, onde a gente se desvia, né? Do que seria um processo adequado, saudável, né? E a gente mais uma vez cai na ilusão, né? Na fuga e tal, né? A alta, a gente não... E eu tô falando por experiência própria. Mês passado, por exemplo, fevereiro, eu tive vários momentos de alta, tava super alegre, mas ela também faz a gente distorcer. Ela faz a mente olha para a emoção, interpreta isso e cria algum tipo de coisa, de lei, de regra, de viagem, de distorção, de ilusão, sabe? E a realidade é que o seu corpo vai estar sempre, né, vivenciando o alto e o baixo, o alto e o baixo. Não vai chegar esse lugar onde fica assim, sempre feliz. Não vai chegar. Entende? Não existe isso, gente. Tá aqui pra gente, aqui nesse planeta, né? Com estes corpos, entende? Olha, Thaís, eu tava querendo fugir. Não, aí a Marlu, ontem eu abracei com gosto a vulnerabilidade e com inteligência, há de ter os pés no chão.
com uma pitada de sorte. Arro, Marlu disse tudo. Eu também fiz com todo o sofrimento e a melancolia da baixa, mas com a sabedoria de alguma coisa lá profunda que fica por trás, né? Porque tem isso para além da mente, por trás da mente, por baixo da mente, nós temos um espírito, nós temos uma força, nós temos algo de um sábio, de um testemunha, que ele é capaz, sim, ele ou ela, né, de acolher tudo isto. E é nesse lugar onde a gente se ancora, e não nessa mente. É que às vezes, com a alta e a baixa dessas ondas, fica mais desafiador a gente encontrar esse lugar lá no fundo e nele se ancorar, né? Então, hoje seguimos precisando aceitar, abraçar com amor, com mansidão, com amizade, né? Com compreensão, o alto e o baixo da nossa onda, especialmente o baixo, quem estiver vivendo isso, né? Mas também contando aqui, ó, com algum tipo, porque duas pessoas iguais seguidas, algum tipo de, no meu caso, teve a amizade, né? Então, a energia da amiga, do afeto de uma amiga, né? Pode ser também um amigo, pode ser um irmão, uma irmã, pode ser qualquer pessoa, tá? Mas aqui, inclusive, pode simplesmente ser uma mentora, um mentor, né? Um anjo, uma anja, sabe Deus, né? Que vai estar ali junto, perto, te ajudando, te trazendo essa frequência de amor, de acolhimento, né? De inspiração, de aceitação, né? E não distorcendo essa coisa que a Marlu falou dos pés no chão, né? No sentido dessa realidade, de saber disso, de lembrar-se disso, né? A gente não fica, isso não existe, essa coisa parada, estática. Não é possível para nós, né? Fixar num ponto só da onda. Isso não vai acontecer, né? A Marlu dizendo, sorte igual, amparo espiritual, mais inteligência para perceber. Nossa, Marlu, você tá muito traduzindo as coisas, tá vendo? Muito bom. A Sabrina dizendo, sendo sexta já tá bom, kkk. A Sabrina tá cansada. É cansativo. Olha aí eu chegando, bom dia minha amiga, bem-vinda. É cansativo, gente, porque tem toda uma energia de querer iniciar, de começar. Tem um monte de planeta lá em Áries, querendo ir, querendo tal. Mas tem um monte também em Peixes, precisando finalizar, sentir, resolver. Tem essa tendência de escapismo, então você quer se esconder, você quer fugir, você quer sair, você quer viajar na maionese, o idealismo um pouco delas, né? O romantismo um pouco também dessas damas de copas, né? Então, não é fácil, entende? Não é fácil, são forças bem contraditórias, né? É um momento, assim, delicado, né? Eu tô falando, né? Mas ainda bem que nós tivemos esse aqui na abertura da semana, né? Nos sinalizando que temos a energia desse pé no chão que a Marlu diz, essa energia da terra, da serenidade, também dessa espiritualidade capaz, né, de sabedoria, de inteligência para perceber, para observar, essa sagacidade de vir para um lugar mais profundo, né, de tentar vir para um lugar onde você apenas testemunha, né, aquilo tudo que está se passando e imediatamente compreende e acolhe o processo oscilatório, né? De toda forma, elas duas, então, peraí, deixa eu colocar aqui. Então, segunda, terça e quarta foram essas. Aí veio o abismo, veio essa que o Osho chama esquizofrenia, mas tem uma semelhança com o abismo também, né?
Aí tem a dama, fica no centro, e hoje a outra dama de copas também, né, do lado dela, com as palavras de caminho aqui. Mulher clara, barra idealista, barra artista, filha, né? Então, aqui nós temos estes acréscimos, né? E o fato de ser uma carta, ela é igual, ela é a mesma, mas só que não, ela traz algumas palavras que definem a pessoa, definem alguém, né? São características físicas e também psicológicas, vamos dizer assim, de personalidade de alguém. Então, reforça a ideia de ser uma presença mesmo, alguém que você encontra, alguém que ou você acolhe ou que te acolhe, né? Então, você é uma das duas. Agora, sendo as duas de copas, significa que as duas, elas têm a mesma abertura, a mesma disposição, compreensiva, amorosa, sensível, né? E também talvez as mesmas dificuldades, né? Em relação a estes aspectos mais práticos, que por outro lado estão aqui na figura dele, do cara que abriu a semana. Então, talvez o que falte, né, onde elas podem se perder um pouco, né, essas damas, sobra nele, né, nesse cigano, nesse homem aqui que abriu a semana, tá? Então, ela continua dizendo sim, tá? Igual a de ontem, né? Mas é um momento que nos pede sim paciência, ternura, afeto, espera, né? Para que a coisa vá se processando emocionalmente e também a consciência que pode emergir, né? Dessa emocionalidade sendo tomada desta forma sábia, né? Sendo tomada desta outra maneira mais lúcida, mais madura, né? Mais realista, mais pé no chão, né? Desse processo emerge uma consciência espiritual, uma consciência dessa emocionalidade, né? Que pode enxergar significados mais profundos para as experiências, não é? E que nos trazem sabedoria, esses insights, essas coisas que a gente acaba constatando e conseguindo ver quando a gente realmente se desapega, né? De tentar segurar algum estado, né? Algum ponto da nossa onda, segurar ou fugir, né? De algum dos pontos da nossa onda emocional, né? De como essa onda emocional nos atravessa, né? Porque uma parte das pessoas vivem a onda que não parte delas mesmas, elas somente amplificam a onda que está ao redor, né? E outra parte de nós, as ondas nascem de nós mesmos, né? Então, assim, gente, de uma forma ou de outra, todos somos afetados pelas ondas emocionais, pelos altos e baixos, né? E isso nunca vai mudar, né? Isso faz parte da nossa condição aqui nesse planeta, né? E agora, por trás disso, existe o potencial de desenvolvimento de uma consciência espiritual, tá? Profunda, né? E que é essencial que nós possamos viver, né, o desenvolvimento dessa consciência espiritual neste momento da humanidade. Porque isso vai ser determinante nos próximos tempos, cada vez mais, para nós como espécie, tá? Então, é o destino da nossa espécie, é desenvolver isso, e isso não tem o que fazer com relação a isso, tá? Então é isso, gente, né? As palavras, então, aqui para enriquecer: afeto, respeito, compreensão, sensibilidade, amizade, ternura, respeito, autorrespeito, autoamor, acolhimento, delicadeza, doçura, ternura, não sei se já falei, tudo isso, né? E paciência, 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 né?
paciência, tá? Gratidão também, Sabrina. Um dia abençoado, minha gente, para todos e todas nós, com sabedoria, com saúde, com consciência, com amor e com todo o apoio, porque este apoio surgirá, tá? O apoio de que necessitamos para vivenciar tudo isso surgirá ou então já está, né? Porque se tem alguma coisa que vem sendo muito afirmado aqui nas nossas cartas desde o começo desse ano, de 2026, é a questão dessa proteção espiritual e ancestral, né? Dessas forças protetivas constantemente colocadas ali, trazendo apoio, trazendo a possibilidade, né, da gente viver mesmo os momentos desafiadores com uma compreensão maior, com amor, com delicadeza, com respeito e etc, né? Então é isso, minha gente, tá? Se representa uma pessoa, como eu já falei, uma amiga, pode ser a filha, se alguém tem filha, né? Mas pode ser um filho também, tá? E aí é uma coisa mesmo de afeto, né? De parceria, de amizade, né? Dessa coisa do abraço mesmo, né? Da compreensão, tá? Então não é alguém que surge para te pressionar, para te desafiar, para te trazer algum problema, ao contrário, né? É alguém que vem de uma forma parceira, né? Ainda mais que as duas são iguais, então é alguém com quem você tem muita afinidade, né? Se for uma pessoa só, né? Se for mais de uma, porque pode ser mais de uma, enfim, você pode estar em vários papéis aqui, né? Então é isso, minha gente. Fiquemos bem, fiquemos em paz, fiquemos com Deus. Uma linda sexta-feira, com muita luz, com muita proteção. Quem quiser marcar consulta ou aula de cartomancia comigo, me manda mensagem que eu tô às ordens. Um feliz ano novo astrológico, uma feliz finalização da retrogradação do Mercúrio. Amanhã é sábado, eu estarei aqui às 9h09 para darmos continuidade aqui na nossa sequência. E ó, outra coisa que agora eu botei reparo, ó. Olha como que parece essa roupa dela aqui com essa roupa dessa daqui, gente. Olha só que engraçado, né? A capa dessa daqui, que lembra até a Nossa Senhora, que é triangular, né? Olha só as cores, os apetrechos todos, como que parece. E o cabelo aqui dela, o cabelo assim, parece que ela tá com uma capa. Nossa, é a mesma. Entendeu? É a mesma, né? Muito bom, muito bom. Olha a Krika falando, essa carta me deixou mega reflexiva. Gratidão, Amira, de nada, minha amiga. Eu entendo. Porque são duas moças, né, gente? É isso. Então, um beijo muito grande, fiquemos em paz, fiquemos com Deus e até amanhã. Tchauzinho.